Documentário político e memórias pessoais se misturam nesta análise sobre a ascensão e queda de Lula e Dilma Rousseff e a polarização da nação. Bom, essa é a sinopse da Netflix. Esse filme, como eu falei, ele tem a direção da Petra Costa, que é uma diretora que já firmou a sua autoria aí no cinema nacional e até internacional. Ela dirigiu, o primeiro filme dela foi Helena, que é um filme belíssimo. Se você não assistiu, vale muito a pena, em que ela vai resgatar as memórias da irmã, enfim, ela faz um encontro muito poético com a irmã dela no Helena. E depois ela fez O Homem, a Gaivota também, que é um filme que vai para um lado mais ficcional, mas não deixa de ser um pouco documental também. E, enfim, ela tem essa marca, eu gosto de falar disso primeiro antes de falar do Democracia em Vertigem, que os filmes da Petra Costa, eles normalmente vão estar categorizados numa subcategoria do documentário que chama filmes ensaio, que são filmes mais poéticos, mais experimentais em termos de imagem, de narrativa e tudo mais. E se você for pensar no ensaio, na definição de ensaio no gênero literário, é aquele tipo de texto em que o autor coloca uma opinião, coloca o seu ponto de vista sobre algo, e é muito do que acontece também nos filmes dela. Independente do tema que ela está falando, você tem sim um ponto de vista ressaltado. Então é muito importante você saber disso para chegar no filme Democracia em Vertigem. Eu gosto muito do jeito dela pensar cinema, dela experimentar cinema, enfim, e isso me deixou muito empolgada para esse filme. Eu não vou entrar aqui no conteúdo do documentário, porque é algo que a gente está vivendo desde 2013 até agora, e enfim, agora chegou mais um capítulo, então vale mais a pena aqui eu analisar o ponto de vista fílmico desse filme, que é lindo, que tem um valor muito grande, enfim, vamos lá. Aqui, como eu disse, ela vai narrar, ela vai trazer um ponto de vista dela, baseado não só nas coisas que ela teve acesso, mas também no background familiar dela, né? Quem é a família dela? Por que ela pensa de tal forma, né? E isso é muito interessante, porque ela aproxima o espectador de todos os acontecimentos. Ela trabalha muito bem com imagem de arquivo, desde o Helena, ela trabalha um pouco disso no Homem, a Gaivota também, e aqui ela coloca imagens de arquivo também, que aproxima o espectador da vida dela e desse ponto de vista, né? Então realmente um compartilhamento de um ponto de vista que pode causar uma grande identificação. E esse ponto de vista é muito reforçado pelas imagens de arquivo que ela tem e pelas imagens inéditas que ela consegue, né? As imagens que ela consegue gravar dos personagens em questão e tudo mais. São imagens, assim, é o que eu falo, o ineditismo desse filme, o ineditismo dessas imagens acaba trazendo um valor muito grande para esse filme. É como se você tivesse acesso ao bastidor dos eventos e tudo mais, e é incrível, assim, não dá para questionar essa questão dela ter esse acesso, de mostrar pra gente o que estava acontecendo nos bastidores, como as pessoas estavam reagindo a tais eventos que estavam acontecendo. E aproveitando um pouco para falar das imagens desse filme, eu acho que esse documentário é o de maior produção da Petra, se eu não me engano, até por conta de ter a Netflix envolvida também, porque os dois outros filmes, tanto Helena quanto O Homem, a Gaivota, eles têm aquele ar de filme caseiro, sabe? Você sabe que é feita com uma produção pequena, e por isso você dá mais valor ainda pela criatividade do olhar do diretor e tudo mais. Aqui você tem menos teor de simbolismo e talvez de experimentação do que nos outros dois filmes, mas também tem imagens lindas, assim. Ela consegue transmitir um ponto sensorial pelo filme, sabe? Através das imagens dela. E ela usa muito plano detalhe. Em todos os filmes dela você vê bastante planos detalhes, e aqui você tem uso disso também.
e uso de câmera na mão também. Então tem assim uma característica de filme independente, de filme caseiro, com baixa produção, mas ao mesmo tempo você, aqui no Democracia em Vertigem, você contrapõe com algumas imagens que você sabe que foram mais elaboradas, mais bem produzidas e tudo mais. Outra característica muito forte dos filmes da Petra é o voice-over, né? Ou voice-over é o termo que se usa no cinema, mas assim, também pode ser falado como uma narração. Tanto no Helena como no On, e aqui ela volta com esse recurso no Democracia em Vertigem, que eu particularmente adoro, mas precisa ser bem feito, precisa ser de uma forma que envolva o espectador, a voz da pessoa que está narrando precisa ser uma voz boa para fazer essa narração, e não só a voz, mas também a forma, né? Tem que ter uma cadência que conte uma história, enfim, ela tem uma cadência boa de leitura, o texto é muito bom também, tem muita poesia nos textos dela. Mas é sempre interessante pensar no voice-over como algo complementar à imagem, né? Então, por exemplo, se a imagem que está sendo mostrada na tela já é uma imagem que conta a história por si só, você não precisa colocar uma narração em cima para reforçar alguma coisa. E a Petra não faz isso. A Petra, ela sabe utilizar o voice-over nos momentos certos aqui, né? Ela usa para apresentar personagens, porque a gente sabe que, assim, por mais que a gente tenha visto esses personagens várias vezes, a gente conheça e tudo mais, é sempre bom reforçar, e é sempre bom, por exemplo, reforçar isso principalmente para o público de fora. Esse filme, por exemplo, ele está disponível na Netflix mundial, então uma pessoa que está vendo esse filme, sei lá, do outro lado do mundo, no Japão, ela precisa conhecer melhor esses personagens de quem ela está contando, né, de quem ela está falando. E eu falei um pouco desse ineditismo, né, das imagens que ela traz aqui, algumas gravadas por ela, outras que ela conseguiu por fotógrafos e outros cinegrafistas. Ela até fala um pouco na narração, no voice-over dela sobre o processo e tudo mais de fazer esse filme. Mas é muito interessante ver como ela costura essas imagens, como ela cria uma narrativa atraente, né? E aqui tem alguns momentos desse processo narrativo, né? Que, por exemplo, no meio pro final do filme, você tem alguns momentos de pseudo-conclusões, assim, sabe? Que você pensa, nossa, mas o filme vai acabar aqui, porque são imagens que o filme tá num ritmo e depois ele vai quase que fazendo um movimento de mais calmo, mais conclusivo e tudo mais. Aí vem uma imagem que parece realmente de fim de filme e depois retoma, né? E aí eu tava assistindo, isso me incomodou um pouco, mas aí eu fiquei pensando muito assim no conceito da vertigem, né? Que é essa questão de um movimento de oscilação, não só um movimento em giratório, mas um movimento de oscilação também, e que é muito do que a gente vem vivendo nesses últimos anos, né? Essa sensação de não solidez, né? E esses pseudo-finais trazem um pouco essa sensação, né? Nossa, vai acabar. Não vai acabar porque tem mais. Então, eu acabei achando interessante depois de analisar um pouco, né? Eu achei o final só um pouco apressado, com um ritmo mais diferente do ritmo do começo e do meio do filme, mas nada que influencie tanto no filme como um todo. Eu gostei demais. Eu acho que é um filme que tem um grande potencial por várias questões, por ser uma linguagem autoral da Petra, essa coisa íntima, e como ela consegue tratar uns eventos tão complexos e eventos tão parte da nossa história, de algo por um ponto de vista muito íntimo, muito levando muito para a família dela também, como eu disse. Enfim, é bem fácil de se identificar com esse documentário. É o primeiro documentário que eu assisto e que eu falo assim, nossa, eu vivi essa história, porque a gente está falando de uma história muito recente, né? Em poucos anos você também tem essa sensação, nossa, em poucos anos aconteceram várias coisas, tantos eventos significativos e, né, significativos agora e muito lá na frente também. Enfim, é um documentário que tem um grande potencial por isso.
Eu não duvido que ele vai estar aí em premiações ano que vem. Eu vou dar 9.8 para esse filme, mais por conta do finalzinho também, que eu gostaria de ter visto mais do ponto de vista familiar dela e tudo mais. E é isso, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like e comentar aqui embaixo. Você tá livre para comentar, contanto que não insulte e que seja de uma forma sempre civilizada, argumentando, tá bom? E se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar a gente. A gente também tem um podcast chamado 16 Minutos, que está disponível no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast que você tiver no seu celular. No Instagram a gente está como @16mm, com conteúdos muito interativos nos stories, vale bastante a pena você conferir. No Facebook é 16mm. E é isso, um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Corta!